Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Hoje é dia 2 de junho de 2016. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui de São Paulo, do escritório da Enfoque e da Constop. Enfoque Informações Financeiras, que nos fornece o terminal Enfoque. É o software que eu uso para fazer as nossas análises técnicas. Vamos começar a analisar os mercados com a nossa análise técnica simples, na qual a gente não usa indicadores, porque a gente entende que as informações que a gente quer, a gente consegue extrair do gráfico simples e minimalista dos preços. Estou aqui então mostrando o gráfico do índice Bovespa à vista para vocês. A gente constata uma tendência de baixa que vem desde 2010. Os preços bateram na reta de resistência pela 1, 2, 3, 4, pela quinta vez, caíram, romperam o nível de 50 mil pontos e agora os preços estão voltando para retestar o nível de 50 mil pontos. O mercado teve uma oscilação significativa hoje, fechou na máxima do dia, mas ainda abaixo de 50 mil, então temos que esperar e ver o que vai acontecer quando ele testar esses 50 mil pontos. Somente o rompimento desses 50 mil pontos poderia fazer ele escapar do que eu entendo ser uma acumulação que deverá dar continuidade à baixa. Eu acho que é o que está se formando, é essa acumulação, mais um rompimento acima de 50 e especificamente acima desse topo do dia 25 de maio, que foi a 5.356, então fechamento acima de 350, 50.350, poderia fazer os preços evoluírem, próxima resistência seria 52 mil pontos. Ainda assim a gente manteria até os 52 mil pontos, os preços ainda estariam num processo de baixa de médio e longo prazo, de curto e médio prazo, porque por conta do rompimento dessa reta aqui, né? E por conta de a gente estar vendo, de a gente estar notando aqui essa tendência de baixa e, enfim. Então, eu vou fazer um call de neutralidade para o curto prazo, em função de que nós não sabemos o que vai acontecer com o teste dos 50 mil pontos, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos ver o índice futuro, que também a gente pode dizer que voltou e testa os 50 mil pontos. Um detalhe, o índice está em torno de 200 pontos, né? A diferença entre o futuro e o à vista. Eu queria ver mais ou menos, um pouquinho menos o à vista do que o futuro. O futuro fechou hoje a 5.085, não dá para dizer que ele rompeu os 50 mil pontos. Ele está, na verdade, o mercado futuro, que é isso que eu mostro a vocês, desse gráfico aqui, né? Ele está fazendo um movimento de retorno, quer dizer, ele está voltando para testar a resistência que está definida por esse fundo aqui que nós tivemos em maio, a 50, o que eu vi aqui da outra vez que eu não vi agora, 50 mil pontos também, esse fundo de março, esse fundo de maio, e é onde os preços estão agora, mas nós temos esse pequeno topo aqui que está a 50.700, os preços podem eventualmente subir até aí, mas eu acho que nós estamos vendo também uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Os preços estão um pouco erráticos, né? Acompanhando talvez aí a randomicidade da nossa política e a bagunça que está na nossa política, né? Então a gente também então está baixista no médio e longo prazo para o índice futuro e indefinidos aí para o curto prazo. Agora, no S&P a gente tem novidade, quer dizer, eu acho que a gente tem sido baixistas, né, ao longo de bastante tempo, mas eu devo dizer que eu estou de olho nessa reta e o mercado hoje
possa ter talvez rompido essa reta, pero não muito, né? Essa reta é uma pequena reta que se estende no topo dessa grande acumulação que se forma nesse topo aqui. A gente está baixista porque nós já tivemos a indicação do rompimento dessa reta. Sim, eu estou mostrando aqui o S&P, o SP500, à vista, indexado pelo CPI. É um gráfico que a gente traz desde 1950, portanto são 66 anos de gráfico. E as indicações de baixa que a gente tem são muito claras, é o rompimento dessa reta. Quando essa reta é rompida, a gente traça a Fibonacci do fundo que foi depois do subprime em 2009 até o topo que aconteceu em 2015, o ano passado, especificamente em fevereiro do ano passado. E, então o rompimento, bem, nós tivemos também o rompimento da resistência, que é a resistência que vem lá do topo de 2000, tá demarcada com essa reta mais destacada aqui vermelha. O mercado então em meados no início de 2015, especificamente no mês de fevereiro, ele rompe essa resistência, que é a resistência do topo principal do S&P, e não dá continuidade. Quando isso acontece, isso é uma indicação técnica muito importante, chama-se Bull Trap, que é armadilha para os comprados, né? E é a que eu considero a mais importante indicação técnica que a gente pode extrair da análise técnica. Então nós tivemos esse Bull Trap, depois o mercado rompeu essa reta e depois ele tem falhado em estabelecer um novo topo já faz quase um ano e meio. Então, e nessa reta nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eventualmente estaremos fazendo o 8º ponto agora. Bem, antes que os preços rompam esse topo aqui, eles não romperam a reta. Então a gente vai ficar de olho no S&P a 2110, vamos ver o que acontece. Eu acho que ele está, depois de ter tido esse movimento definido, ele está derivando, ou seja, ele está patinando aqui no sentido da tendência, e isso chama-se deriva, isso é baixista. Mas hoje nós tivemos aí o mercado fechando na máxima do dia, então acho que ele vai lá lamber que seja lá os 2110 e aí vamos ver o que acontece, né? Uma reversão aqui seria considerado por nós extremamente baixista, por ter o contexto de estar acontecendo nessa reta que eu mostrei, e em que ela estaria mostrando que o mercado estaria fazendo o 8º topo nessa reta, né? Vale dizer que nós temos aqui dois precedentes em que os preços caíram 12% uma vez e caíram 13%, 14% a outra vez, né? Então a gente já traça essa retinha aqui de um processo de baixa. Eventualmente nós entendemos que os preços cairiam mais agora e talvez essa seja a última vez que ele bata nessa reta. Então é esperar para ver. Mas, então no curto prazo a gente está de neutro para baixista por conta da deriva que eu estou denotando aqui, e continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo para o S&P. Filosoficamente falando, minha gente, aqui só um minutinho, por favor. Então, essa aqui é a queda do subprime. Nessa queda, fundamentalmente falando, em termos de análise fundamental, o que aconteceu foi que os americanos gastaram muito mais do que tinham, e depois disso o governo americano rodou a maquininha e emitiu dólares. Eu acho que nós ainda estamos nesse processo aqui. Acho que no futuro esse processo todo aqui vai ser mostrado como tendo sido uma grande manipulação dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa. É esperar para ver. Se eu estou certo, isso aqui vai ser um grande topo, os preços vão cair muito. Se eu estou errado, não. Existe um novo paradigma, talvez a internet tenha reformulado totalmente a maneira das pessoas trabalharem, a produtividade das pessoas, e o problema é que em todos os outros
topos, grandes topos que aconteceram, também se pensou que havia um novo paradigma e não havia novo paradigma, né? O paradigma que se mantém ao longo da história dos mercados é que quando o mercado sobe, ele sobe muito mais do que o necessário e depois ele passa a requerer uma correção para o valor real, e aí quando ele começa a cair, entra o pânico, porque ele sobe na euforia e cai no pânico. E aí a gente não sabe até onde pode chegar, né? Eu, então, estou muito baixista, porque a gente está entendendo que é isso que deve estar acontecendo aqui. Temos, como eu mostrei, elementos técnicos bastante fortes para poder estar embasando essa nossa análise técnica, que, em última análise, diz que essa reta não vai ser rompida, embora hoje nós fechamos com o mercado lá lambendo a reta na máxima do dia e tudo mais, né? É esperar a semana que vem, essa semana e amanhã, para a gente ver o que é que vai acontecer. De uma coisa só, quer dizer, tem uma coisa boa nisso que eu estou falando aqui, mostrando aqui, né? Agora é hora de definição. Ou muito que bem o mercado rompe isso aqui, vai ter um rally para cima, e aí a gente vai estar, logicamente, uma grande possibilidade mudando a nossa opinião, né? Se rendendo à oscilação do mercado, ou nós estamos certos que o mercado, a partir daqui, em algum momento aqui, ele vai ter uma reversão e vai começar uma queda forte. É isso aí, é esperar para ver. Então vamos às perguntas, porque hoje parece que temos bastantes perguntas, e o Júnior quer que a gente faça um pupurri, né, Júnior? Então o Juninho está chegando, vou chamar ele no Skype aqui para que vocês possam escutar as perguntas que vão estar sendo feitas. E, então, qual seria aí, deixa eu ver aqui se eu acho o Júnior. Douglas Magalhães. Pois não, Juninho. Agora sim. Não, o Skype deu um probleminha aqui. Tá, mas podemos começar com o Vale perto do YouTube. Vamos lá. Deixa eu fechar o YouTube aqui, o Skype. Então vamos lá, vamos analisar YouTube, vamos analisar YouTube 4. O mercado rompeu essa reta que vem lá de 1994, né? Eu acho que é bem claro aqui esse rompimento. Eu entendo que nós estamos vendo os preços fazerem um pullback para a reta, seja para a reta ou seja para o último topo. Então o mercado testou o último topo, fez uma acumulação que eu acho que é uma acumulação de reversão. Acho que isso aqui vai ser chamado de formação de cabeça e ombros, e acho que os preços devem estar fazendo algum tipo de acumulação aqui, talvez uma bandeira de baixa, e nós vamos para baixo. Mas não dá para descartar a possibilidade dos preços se moverem ainda dentro dessa acumulação, né? Podem testar a próxima resistência, que eu acho que está a 31, podem testar a próxima resistência a 33, 33,50, podem testar a próxima resistência a 34. Esperar para ver. No curto prazo, então, um pouco indefinido, médio e longo prazo é baixa. Qual que é a próxima pergunta, Júnior? Petrobras. Não, eu vou fazer Vale agora. E a próxima qual é? Não, peraí, vamos ver Vale. Qual? Taesa. Tá. Então, estamos aqui com o gráfico de Vale.
Estamos vendo uma tendência de baixa, os preços tiveram uma queda bastante significativa, provavelmente por conta da queda da barragem, né, da Samarco, voltaram até a reta de resistência, voltaram a cair e estamos testando esse nível de suporte aqui a 11. Suportezinho aí a 11. Temos um suporte mais importante aí nos 9,30, 9,20. Não temos muito a dizer não de Vale. Acho que temos que ver se isso aqui vai evoluir para uma acumulação ou se o mercado vai romper sua próxima resistência, que está a 12. Temos resistência a 12, depois temos resistência a 13, oriunda desse topo aqui de março. 13, 13,50 aqui. No longo prazo, a gente pode constatar que o mercado ele corrigiu o primeiro número Fibonacci. Eu acho que a maioria das ações da Bolsa do Brasil, em função do resto da nossa análise das ações dos Estados Unidos, do índice dos Estados Unidos, eu entendo que nós vamos estar, essas ações vão estar corrigindo mais do que primeiro número Fibonacci. Vale do Rio Doce teve uma tendência de alta a partir de 98 que fez os preços subirem 8.700%. Não é brincadeira, né? É uma alta de 10, 11, 12 anos de alta. Isso deve fazer os preços corrigirem mais do que o primeiro nível Fibonacci, porque 12 anos de alta devem ter terminado um ciclo. Então, quando termina-se um ciclo, o mercado corrige até o primeiro número Fibonacci e depois ele reage e aí acaba entrando dentro da faixa Fibonacci de novo e vai a 50% de retração e muitas vezes a ponto 618, né, 62% de retração. Então a gente continua baixista aí em Vale no médio e longo prazo. Eu falei dos índices mundiais e queria mostrar para vocês que apesar dessa alta que nós tivemos hoje no S&P, os índices Dow Jones, e aqui eu estou mostrando o índice de transportes, eles ainda estão na sua tendência de baixa, quer dizer, não mostraram absolutamente nada, né? Tendência de baixa porque essa reta foi rompida, 1, 2. A gente vem aqui a partir do fundo do subprime em 2009, né? Passa por 1, 2, 3 fundos, né? Depois a gente rompe esse processo. Primeiro nível Fibonacci do índice Dow Jones dos transportes está aproximadamente 30% mais baixo do que o valor atual. E hoje a gente vê que, pelo menos o índice Dow Jones, esse aqui, não mostrou absolutamente nada. Até pelo contrário, ele caiu, né? Caiu e rompeu, ou não chegou a romper, mas está testando essa pequena retinha aqui, né? E esse processo de alta aqui, derivando contra o sentido inicial da tendência, é também indicativo de baixa, né? Então estamos baixista nesse índice aí. Se a gente vai para o índice das utilidades no Dow Jones, a gente também vê que no mercado não fez absolutamente nada, né? Ele caiu hoje, depois subiu e fechou próximo das máximas do dia, mas teve um inside day aqui, não mostrou absolutamente nada. Enquanto não romper esse nível aqui, ele não está provando absolutamente nada. Vejam vocês alguns índices mundiais aqui, por exemplo o Nikkei. O Nikkei, ele está nessa grande tendência lateral e eu entendo que está fazendo uma acumulação de continuação desse movimento de baixa. E hoje teve uma queda bastante significativa, vejam só. Alguma coisa de taxa de juros no Japão, não sei, mas tivemos uma queda bastante significativa, né? Também o índice da China, esse Comp,
está, depois de ter feito uma formação de cabeça e ombros aqui, que projeta um nível bem mais baixo, está se acumulando numa acumulação que eu acho que também deve dar continuidade abaixo. Outro índice da China aqui, também dentro de uma acumulação. Outro índice da China, uma reta de suporte rompida e acabou de romper um fundo, está numa tendência de baixa, né? De médio prazo. O índice da Coreia do Sul, nem que sim, nem que não. O índice de Hong Kong, que é bastante significativo, rompeu essa reta, corrigiu para dentro da faixa Fibonacci, mas agora rompeu de novo essa retinha aqui. Então, eu acho que a tendência é ele deixar topo inferior a esse topo aqui e continuar a tendência de baixo. E por aí a gente vai, né? Então, a próxima pergunta, Juninho? Taesa, tá entendendo? Interessante, Taesa, hein? A Taesa, se não estava, Ctrl V, e a gente vem aqui, desktop, e mover janelas para as ações que a gente está de olho. A gente vem aqui na aba de olho do terminal enfoque e ordena elas aqui, organizar em ordem alfabética vertical. A gente está de olho em todas essas ações aqui, né? Está tudo quase dando indicação, mas não deu. Hoje, por exemplo, nós não tivemos nenhuma indicação e não fizemos nenhuma recomendação. Então, falando de Taesa, aqui a gente também põe o estilo da Taesa, que tem a ver com as cores do logo. Vou editar, vou carregar um estilo que já temos pronto, carregar o estilo Taesa. E aí esse é o estilo Taesa, que tem a ver, como eu disse, com as cores do logo da empresa. Bem, batendo o olho aqui, a gente vê que existia um topo principal e os preços, vamos dar uma espiada com mais atenção, com mais detalhe nisso aqui. A gente podia dizer que o topo estava aqui, né? Ali foi só uma sombra. Então, olhando de longe, olha, vejam o que aconteceu. O mercado rompe esse topo principal, bem rompido, né? Aconteceu no mês de abril. Então, o mercado rompe esse nível, mas não tem continuidade. Em vez de dar um rally, ele volta, entra para dentro, faz uma acumulação e hoje rompeu esse fundo aqui a 18,25. Então, isso é extremamente baixista, porque confirma, não só pelo rompimento desse suporte, mas principalmente porque confirma esse bull trap no topo histórico do mercado aí. E confirmando esse bull trap, a gente então facilmente tem condições de projetar novo teste dessa reta suporte aqui, que deve coincidir aí com esse fundo que aconteceu a 14,70. É para onde a gente, 14,80, 14,70 é para onde a gente projeta uma queda de Taesa. Júnior? Próximo é o PK 4 do Luiz. PK4. A gente teve condições de traçar essa reta de suporte e os preços, a gente constata, né, que eles tocaram pela 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima vez nessa reta de suporte, então qualifica essa reta como sendo importante, mas depois a gente também definiu esses níveis de resistência e de suporte aqui. Traçamos Fibonacci desse fundo muito claro, de 98 até o topo que aconteceu. Na verdade foi um topo duplo, um em 2013 e outro em 2014. Fez essa formação de topo, né? E, enfim. Então, agora vamos analisar aqui. Bem, então, em termos de longo prazo, a gente vê que o mercado, depois dessa alta de 98 até 18 anos, praticamente, ou 17 anos, então aí os preços caem, mas caem para o primeiro nível Fibonacci. Caem para o primeiro nível Fibonacci, e aí tem uma reação, vão até a resistência,
caem e agora estão testando esse nível de suporte aqui. O que é esse nível de suporte? Olha, temos dois topos aqui, está perto desses outros topos aqui. Não é assim tão dramático esse nível, né? Eu acho que eu colocaria esse nível de suporte um pouquinho mais baixo aqui, para coincidir com esses dois topos aqui, um em 2007 e outro em 2008, né? Então isso aqui na verdade não coincide, o mercado não está nele, vamos apagar isso aqui. Mas os preços estão caindo e agora estão se acumulando no curto prazo, né? Então o que nós vimos? No longo prazo ele corrigiu o primeiro nível Fibonacci, pode muito bem corrigir, eu acho que deve, no meu entender, corrigir mais do que o primeiro nível Fibonacci, depois de uma alta dessa de 17 anos, em que ele subiu 2.778%. Então a gente fica pensando em baixa no longo prazo. No curto prazo os preços caíram, estão testando esse suporte desse fundo aqui a 40, e a gente ficar de olho e ver que tipo de acumulação vai acontecer aqui. Se for um retângulozinho, a gente tem que administrar isso para tentar uma venda, de preferência mais próximo do nível de resistência, para botar um stop bem pertinho, né? É isso aí, mas indefinido no curto prazo. Júnior. Próxima pergunta. Próxima é ELPL4 do Rodrigo. ELPL4 do Rodrigo. Vamos lá. Só um minutinho, Rodrigo. Agora sim estou te chamando aí, Juninho. Você falou que é ELPL4, né? Vamos lá. Rodrigo, ELPL4 fez essa grande acumulação aqui depois dessa queda. Nós tivemos a oportunidade de dizer que nós estávamos baixistas, né? E aí os preços fizeram essa grande bandeira aqui, que a gente vê, se a gente for para o semanal, a gente vê com mais clareza. De repente, se a gente for para o mensal, a gente vai ver com mais clareza ainda, que os preços fizeram esse zigue-zague aqui, que é típico de uma parada no processo de baixa, né? Os preços caem, colocam os vendidos com esse lucro no papel, aí há um processo de realização de lucro, e depois desse processo, nesse processo a gente tem condições de traçar uma reta de suporte, como nós fizemos aqui, e aí os preços testaram essa reta de suporte com essa grande acumulação, que durou meses, né? Romperam essa acumulação e fizeram nova acumulação que tem características de bandeira de baixa. Então eu acho que nós estamos caminhando para próximo nível de suporte, que deve ser o primeiro teste desse fundo aqui, que está a 6,34, e depois o teste desse outro fundo aqui a 5,20. Baixa, então curto, médio e longo prazo. E no longo prazo a gente pode muito bem projetar para baixo a amplitude dessa perna aqui, a partir do topo que aconteceu no último mês de julho de 2015, e isso nos leva para R$3. É para lá que a gente acha que está caminhando. Eletropaulo baixa, portanto, curto, médio e longo prazo. Júnior. Próxima pergunta. Próxima pergunta é... E por que nós não estamos no Skype agora? Não estamos no Skype, Juninho? Não estamos no Skype, Juninho? Estamos. Mas eu não estou te escutando. Eu não estou te escutando aqui. Alô? Agora sim. Agora Boa. sim. Alto e claro. Então, a próxima pergunta qual é? Pergunta do Javier e do FG CSNA3. Siderúrgica Nacional, gráfico diário, muita volatilidade, né? A gente teve
Será que nós não estamos... Vou mostrar para vocês as ações as quais a gente tem recomendação, quase todas de venda, uma de compra. Nós estamos recomendados para venda em Eco Rodovias, não está indo bem, mas ainda não foi estopado, por outro lado. Não, foi estopada hoje essa recomendação nossa com prejuízo. Estamos recomendados para Embraer, a operação está indo bem, nosso objetivo é 17. Estamos recomendados para Gafisa. Na compra, recomendamos ontem porque nós temos essa grande oscilação lateral no teste desse fundo histórico aqui, que aconteceu em 2008, foi o fundo do subprime. O mercado saiu de lado, depois de ter tido essa queda bastante significativa, ele caiu de 2010 até o fundo que aconteceu em 2012, perdão, ele caiu 85%, aí sai andando de lado e está testando esses fundos aqui. No teste desse fundo, Gafisa, ele rompe esse fundo e desrompe e produz o que a gente chama de, é o inverso do bull trap, chamado bear trap. Então nós compramos e o objetivo está logo aqui no primeiro resistência a 2,20. Nós recomendamos também a venda de Embraer. Essa venda foi recomendada no dia 25 de abril, já faz mais de um mês, portanto que nós estamos carregando essa posição, e a posição está mostrando aí até agora um lucro de 11%, mas nosso objetivo é 17%, que se for atingido nos daria um lucro de 20% nessa posição. Estamos recomendados também na venda, estávamos de Eco Rodovias, foi estopado hoje. Estamos recomendados também, não, Eco Rodovias já tinha falado, peraí, já menos organizado. Estamos também recomendados em Gerdau, Gerdau Metalúrgica. Fizemos a recomendação no dia 13 do 5, o mercado estava 2,51 e estamos hoje com um lucro de aproximadamente 20%, mas nosso objetivo é mais ambicioso. Nosso objetivo é 1,50 para um lucro de aproximadamente 40%. Vamos ver se a gente chega lá. Estamos também recomendados, estávamos porque fomos estopados no fechamento hoje, a IOSP e Maxion. Por que recomendamos? Duas estopadas assim bem ruins aí para a nossa performance, né? Mas a gente não se preocupa, porque felizmente a gente tem tido uma performance muito boa, diria quase que excelente. A gente logicamente acerta as variações percentuais dos nossos acertos, se sobrepõem muito sobre as variações percentuais dos nossos erros, né? Mas nós recomendamos a venda por conta do mercado estar testando, quer dizer, ter tido uma reversão nessa reta de resistência aqui. Teria sido a terceira reversão que ele teria tido. Nós achamos que ele ia fazer essa correção, não fez, estopou hoje. Estamos recomendados também em Klabin. Klabin nós recomendamos no dia 23, o mercado estava 2,82. Nós hoje estamos com um lucro de 6%, mas o nosso objetivo é 2,30, que traria um lucro, se for atingido, traria um lucro de aproximadamente 18% para a posição. Nosso stop já está abaixo do preço que nós vendemos, então essa é uma posição que não tem mais condição de ter prejuízo, né? Teoricamente, pelo menos. Recomendamos também já há um tempo Sul América. Nosso objetivo é 12,50 e o mercado está fazendo essa acumulação que nós entendemos é uma bandeira de baixa embaixo desse retângulo. Nós vendemos ou fizemos a recomendação quando os preços romperam esse retângulo, mas ele resolveu fazer uma bandeira de baixa, que entendemos ser uma bandeira de baixa, e vamos esperar. Nós estamos esperando uma... Do Sul América era uma das perguntas solicitada pelo Renan. Ok, Renan, então nosso objetivo, a gente está esperando aí ter uma variação positiva de 18% a partir do preço que nós vendemos, né? Que está muito próximo do preço atual,
Então isso aqui dá uma variação de... Então essa é uma ação que eu recomendaria à venda ainda, porque ele tem todos os elementos e mais algum, né? O elemento de venda nosso original foi que nós tivemos aqui no suporte desse retângulo ou triângulo, chamem como quiserem, nós tivemos uma bandeira de baixa, que foi essa bandeirinha de baixa aqui. Essa pequena bandeira, o mercado rompe o triângulo. Então, bandeira de baixa em rompimento de suporte de retângulo de baixa. Stop acima da bandeira e o objetivo, projeção do último movimento de baixa de curto prazo, que é isso aqui. Nós projetamos esse movimento de baixa de curto prazo a partir do topo do retângulo e vem dar aqui nos 12,50. Então, no que eu entendo ser uma bandeira de baixa que está acontecendo embaixo do antigo retângulo, os preços estão próximos da resistência dessa bandeira. Então eu acho que se a gente descer para o intraday de 15 minutos, eventualmente a gente possa ter uma indicação legal aqui, um timing legal para a gente vender isso, né? Por exemplo, eu acho que aqui no 15 minutos você vê que você está num retângulo aqui. Os preços estão testando lá a parte de cima dessa bandeira. Isso aqui tudo é bandeira de baixa, né? E isso aqui tudo é o retângulo no diário. Isso aqui tudo é a bandeira de baixa. Então os preços estão perto da parte de cima da bandeira de baixa e estão fazendo um retângulo aqui. Então acho que valeria a pena uma venda. A gente pode vender por aqui com stop acima aqui, ou com mais segurança acima desse topo aqui do dia 24. É isso aí, Júnior. Assim, só para terminar, estamos recomendados também em Tractbel. Recomendamos Tractbel. 15 minutos não, nossas recomendações são feitas no diário por enquanto. Nós estamos começando em breve a fazer recomendações para day trade também, no intraday. Nós entendemos que isso aqui era uma bandeira de baixa e quando o mercado rompe a bandeira de baixa a gente fez a recomendação, mas a retinha de suporte da bandeira foi rompida, o mercado, entendo, fez um pequeno movimento de retorno a essa retinha de suporte, né, da bandeira de baixa. Hoje já parece estar confirmando a bandeira e aí nosso objetivo nessa recomendação de Tractbel é R$ 32,00. Se o mercado chegar lá, ele trará para a nossa posição recomendada uma remuneração de 10% aproximadamente. E estamos recomendados em Vale também. Nós fizemos a recomendação de Vale lá em cima, já faz um tempo, foi no dia 3 de abril do mês passado, portanto estamos aí há praticamente um mês, né, com essa recomendação. A recomendação já produziu uma variação percentual, chegou a produzir 26%, hoje estamos com uma variação de 20% e o stop está muito próximo do nível que a gente está vendo aí, e esse nível é acima desses topos aqui. Então, acima desses topos, o máximo dele é 11,80, o nosso stop está um pouquinho acima desse nível. Em sendo estopado, a gente leva aquela remuneração que eu mostrei. É isso aí. Então, a próxima seria qual, Júnior? Fausto, a próxima seria a Goal 4, que você já comentou, Tá. mas talvez só onde ele colocaria o stop atualmente, né? É Goal 4, né? Então, Isso. o stop, nós colocamos o stop. Nossa técnica para colocação do stop para administração de stop. A gente pode até falar rapidinho nela. A gente faz a recomendação baseada no gráfico diário. E aí, a partir do momento que a gente faz a recomendação, a gente abre o gráfico intraday e administra a movimentação dos stops, sempre melhorando o stop, né? Eu digo no curso que faço que o stop tem, curso que leciono, na verdade, né? Que o stop é como se tivesse uma válvula, ele só melhora, né? Então na posição de compra o stop só vai para cima, para baixo ele não vai, tem uma válvula que impede ele ir para baixo, ele só vai para cima, você só vai melhorando. E na posição de venda, quando você vende, né, aí é o contrário, o stop só baixa, ele nunca sobe, né? E a nossa técnica é bastante substantiva, ela tem muito pouca subjetividade, ela é um método bastante substantivo, então a gente não tem muita dúvida. Tanto é que até
esses dias eu e o Júnior fazemos essa administração, temos aqui o Marcos que nos ajuda, e às vezes o Marcos, eu não estou, e o Marcos está consultando o Júnior, e depois me consulta, e hoje ele me falou, bom, eu peguei com você, ele acabou pegando comigo e com o Júnior as modificações de stop. E as nossas modificações em várias das posições que nós temos eram idênticas no centavo, e em algumas outras variava 1 ou 2 centavos só a nova posição do stop, né? Mas basicamente a gente põe então o stop atrás do segundo evento técnico que a gente pode atrás, porque é escondido, né? Não é acima, né? Porque na posição de venda a gente põe acima do segundo evento técnico, na posição de compra a gente põe abaixo, né? Então por isso que eu digo atrás, escondido atrás do segundo evento técnico. No caso de Gerdau aqui, nós já estamos no 5º stop, o primeiro stop foi esse aqui, o segundo foi esse aqui, terceiro, quarto, estamos no 5º stop, e esse stop está acima do segundo evento técnico. O que a gente considera como evento técnico? Ó, esses topos aqui, 2 topos no mesmo nível, estou considerando como o primeiro evento técnico. Na verdade, a gente tem um outro evento técnico acontecendo aqui. Temos um outro aqui, demos uma lambuja e pusemos em cima desse outro evento técnico aqui, que é esse topo, tá? E a gente fala evento técnico porque, eventualmente, a evolução da posição faz com que a gente tenha condições de traçar uma reta de resistência. Não é o caso aqui. Mas à medida que a gente tem condição de traçar a reta de resistência, então, em vez do segundo evento técnico, na verdade, em vez de ser na segunda resistência, passa a ser na primeira. Por quê? Porque daí a reta passa a ser o primeiro evento técnico. Então, o mercado tem que romper a reta e a próxima resistência, né? Então, em vez de ser na segunda resistência, passa a ser como se passasse a ser na primeira resistência. Então, é isso. Então, por essa razão, o stop está acima desse topo aqui, desse topo aqui, que é a abertura do dia 24. Isso aí. Júnior. Próxima pergunta é Light 3, do Elcio. E o Marcos Tasso te mandou um abraço. Opa, Marcos. Prazer em ouvi-lo. Espero que esteja tudo bem com você, meu amigo. Vamos lá. Candle. Desculpe, Juninho, esqueci. Light 3. Light 3. Aqui. O mercado cai. Cai de 2000 até 2003, né? Depois ele faz uma grande tendência. Depois essa tendência a gente pode considerar como baseado nessa volatilidade aqui. Isso aqui seria uma lateralização, uma tendência lateral quase, né? Mas foi ligeiramente inclinada para cima. E então, a partir do momento que o mercado rompe esse canal de alta, a gente tem elementos empiricamente para entender que nós podemos ter outra perna igual a essa. Então, eu posso esperar que o mercado chegue até esse nível aqui. É muito baixo? Mas eu não tenho culpa, né? Isso é empiricamente o que a gente sabe que pode acontecer. E eu não tenho medo de objetivo, porque eu, com os meus quase 40 anos aí de análise técnica, já vi muita coisa acontecer. Os cisnes negros abundam aqui nos mercados. Muito bem. Mas, por enquanto, nós estamos entendendo que o mercado está nessa tendência de baixa, está respeitando a tendência de baixa, acabou de romper essa pequena retinha aqui. Então, qualifica esse processo aqui como uma reação. Eu acho que dá para a gente entender que isso aqui foi um movimento de retorno até essa retinha de suporte, né? Eu considero ela um pouco mais porque ela tem uma outra reta paralela aqui que passa nesses topos. Então, nós entendemos que o mercado fez esse movimento de baixa. Isso tudo aqui pode ser considerado uma reação desse movimento de baixa. E agora, com o rompimento dessa reta, nós poderíamos e deveremos ter uma queda de proporções comparáveis à dessa última queda. Isso traz os preços para um objetivo de 5,40, que eu acho que deverá ser atingido. Isso equivale aí a uns 40% de queda. Então tem trade aqui, né?
assim que você se convença que isso daqui vai estar mandando os preços para baixo, como é que a gente faz? Desce um nível técnico aí, um tempo gráfico, e você pode fazer isso aqui, por exemplo. Já temos uma retinha aqui, aí o que vai mandar é a sua familiaridade com retas e tudo mais. Então, por exemplo, vamos ver uma hipótese aqui. Digamos que o mercado amanhã abra... Esse vai, não vai aqui, eu quero um negócio um pouco mais bem definido. Então, vamos imaginar que o mercado amanhã abra e venha para baixo, e aí faça aqui uma pequena acumulação e rompa isso. E daí, ele, fortunadamente, durante o pregão, nos dá uma bandeira de baixa, você traça uma retinha aqui, a hora que o mercado rompe isso daí, você vende. Você não está vendendo essa bandeira aqui, né? E vai botar o stop aqui em cima do topo da bandeira, né? Então, você não está vendendo essa bandeira aqui, você está vendendo a sua análise no gráfico diário de que o mercado escapou desse canal aqui, de que ele tem esse potencial de baixa e de que ele está numa reta de resistência, numa tendência de baixa de médio e longo prazo, quase longo prazo, né? E que ele rompeu essa retinha aqui e que isso que nós estamos vendo aqui é uma espécie de uma bandeira de baixa. Então você não está vendendo essa pequena bandeira de baixa quer dizer, não estaria vendendo essa pequena bandeira de baixa no gráfico intraday. Você está vendendo esta bandeira de baixa no gráfico diário, que vai, consequentemente, te dar um objetivo muito mais generoso, né, do que o objetivo dessa bandeira. O objetivo dessa bandeira é o mercado chegar aqui, quando muito aqui, né? Agora, o objetivo dessa outra bandeira aqui do diário é o mercado chegar muito mais embaixo, né? Tá? E aí o que a gente faz aqui é que a gente vai administrando stop, toma uma posição e vai administrando stop. As pessoas me perguntam, mas Fausto, o seu método com stop opera no curto, médio ou longo prazo? Bem, a rigor, a não ser que você se proponha a apenas estar fazendo day trades e não queira correr o risco da posição para o dia seguinte, e muita gente faz isso porque opera valores grandes, opera percentuais grandes do seu capital total, né? Compromete percentuais grandes. Então, o comprometimento dessa porcentagem grande do capital, ela pode ser feita no day trade, mas não pode correr o risco de você ter um gap, por exemplo, na abertura, que pode ser o seu cisne negro e pode te fazer perder uma quantidade grande do seu capital, né? Mas quando me perguntam então se a gente opera no curto, médio ou longo prazo, eu digo que a gente opera em todos os prazos, a gente opera no prazo do mercado. Por quê? Porque se eu tomo uma posição, eu até mostrei para vocês algumas liquidações que nós tivemos hoje, né? Ultimamente nós tivemos há pouco tempo atrás, nós tivemos uma liquidação que foi no dia seguinte. A gente fez a recomendação, no dia seguinte o mercado buff. Bom, quem tivesse vendido com Croton e Ser, né? Foi Croton e Ser, da fusão que foi anunciada hoje, quem tivesse eventualmente tido uma análise baixista, tivesse vendido uma dessas duas ações, seria certamente estopado hoje, porque Croton subiu, acho que 25%, 24%, né? Então, se a gente toma uma posição e o mercado vem contra, a gente pode até fazer um day trade, no mesmo dia liquida a posição. No nosso caso é difícil, porque a gente geralmente faz as recomendações mais próximo do fechamento do pregão, porque aí o candle do diário, do gráfico diário, está mais próximo do que vai ser a realidade, né? Quanto mais próximo do fechamento, mais certeza você tem do tipo de candle que você está vendo. Se vai ser um shooting star, se vai ser enfim, um marboso, se vai estar fechando próximo das mínimas do dia e assim por diante, né? Mas muitas vezes a gente também faz a recomendação durante o pregão. Quando a gente, por exemplo, escapa por pouco de fazer a recomendação no fechamento, a gente passa a acompanhar esse ativo no dia seguinte durante o pregão, e eventualmente a gente recomenda. E eventualmente nós podemos ser sim estopados no mesmo dia. Então a gente tem desde day trade até essas posições que eu mostrei a vocês aí, que a gente está carregando por 40 dias, né?
Infelizmente o mercado está caindo, mas está caindo devagar, né? Isso é bom quando a gente pega um mercado daquele que vem que nem quiabo, né? E aí você atinge rapidamente seus objetivos. Por outro lado, quando o mercado atinge o nosso objetivo, a gente não liquida necessariamente. A gente eventualmente pode apertar o stop. Até recentemente nós tivemos uma posição em que nós fomos estopados ontem nessa posição. Eu não me lembro a ação agora. Você lembra qual é aquela ação que nós pegamos? Acho que uns 40% nessa ação. E acabamos liquidando ela num nível, era uma venda, e nós liquidamos num nível inferior ao objetivo inicial. Então é isso. Muito bem, vamos lá, Júnior. CEMIG 4. Estamos já um pouquinho avançados aí. Quantas perguntas, Júnior? Olha, isso aqui é o CEMIG está aqui, o gráfico todo, né? Nós estamos com uma reta aqui considerável, embora tenha todo esse processo aqui, anos, né? O mercado foi longe dessa reta, mas agora ele confirmou essa reta com esse belíssimo fundo que nós tivemos aqui no começo do ano. Belíssimo fundo, porque os preços subiram mais de 100%, quase 110%. Nos deram uma formação de cabeça e ombros, que projeta um objetivo que vai provavelmente fazer os preços atingirem esse fundo aqui do começo de fevereiro, que está aí em 4,55. E hoje o que a gente vê, olhando aqui, fica bastante claro, é uma acumulação que tem toda a característica de bandeira de baixa. Então eu acho que isso aqui está projetando os preços para novo teste desse último fundo aqui a R$4, e eu quero crer que isso aqui vai ser rompido e os preços vão começar a atingir aí as faixas Fibonacci. Baixista aí, então, curto, médio e longo prazo. Júnior? Última pergunta, 3. então. Rumo 3, vamos lá. Rumo 3 está, depois de ter tido essa queda aqui fantástica, né? A partir de 2014 nós tivemos uma queda de 95%, a partir de 2007 a queda foi de 98,6%, e em 2016 o mercado abre e cai 78% em janeiro. Então, digamos que rumo está meio fora de giro, né? Perdeu o rumo. Mas houve uma recuperação e os preços agora estão se aproximando. Ixi, essa reta aí está mais furada do que... Alguém mexeu no meu bolo aqui. Não está muito confiável ainda, mas acho que dá para a gente entender que temos uma reta passando próximo desse nível atual e provavelmente os preços vão estar encontrando essa reta aqui próximos desse provável nível de resistência, que está aqui a 5,60. Então acho que temos uma alta aí, mas não sem condições de trade, né? Para quem está comprado, acho que tem que ir para o intraday e quem sabe usar a nossa técnica, né? Segundo evento técnico. Segundo evento técnico, vamos ver se já dá para a gente traçar uma reta de suporte aqui. Eu acho que dá para traçar uma reta de suporte. Então eu, se estivesse com uma posição de compra aqui, meu stop estaria abaixo desse nível aqui, porque primeiro evento técnico seria essa reta e segundo é esse suporte aqui, e já que vai botar embaixo desse suporte, olhamos à esquerda aqui e vemos que a gente tem aí um outro nívelzinho de suporte aqui. Então o que eu faço é que eu pego o meu cursor de preço e vejo que esse nível aí, o mínimo é 4,65, eu vou botar meu stop a 4,60, colocaria meu stop a 4,62, consideravelmente abaixo desse nível aqui, que é segundo evento técnico aí, né? Isso aí, minha gente. Desculpa, Fausto, eu pulei uma. Pois não. O IBR13 é a última do Jair.
Oi, dando sinal de vida, hein? Jair, né? Jair, muito difícil opinar sobre esse cara aqui. É uma queda fantástica, né? Tá com toda a pinta que nós vamos ter uma reação aí um pouco mais acentuada, né? Então temos essa reta de resistência e o que a gente pode dizer é que há boa chance que o mercado chegue nessa reta de resistência, e isso talvez coincida com esse nível de resistência aqui. Eu arriscaria dizer que ele está indo para R$2, mas difícil agora, não dá mais trade, né? Porque você tem que pôr stop embaixo do primeiro nível de suporte aí, que são 33% abaixo. Então não sei o que aconteceu com o Oi, mas pelo menos testar essa reta ele deve ir, né? Teve uma queda, o que a gente sabe é que a partir de 2014 caiu 98%. A partir do topo, que foi em 2009, chegou a cair 99,8%. Quer dizer, vai cair assim, no Deus me acuda e guarde, né? É isso aí. Muito bem, obrigado pela sua audiência, por prestigiarem aí a análise que a gente faz toda semana. Se você está nos vendo em tempo real, saiba que a gente uploada o nosso vídeo no YouTube, você pode nos assistir no YouTube, e o canal é youtube.com/constop. Vá lá, curta a nossa página, estamos também no Facebook e no LinkedIn, mas se você quiser, você pode nos seguir no YouTube ou no Twitter também. A gente está no Twitter. Aí quando a gente publicar, porque além da Quinta Técnica eu também faço vídeos esporádicos sobre as grandes indicações da análise técnica, né? Então você subscrevendo a nossa página no YouTube, você vai ser avisado no YouTube ou no Twitter, né? E nós já temos a honra de ter 1.600, aproximadamente 1.600 seguidores das nossas publicações lá no YouTube. É isso aí. Um bom fim de semana. Até a próxima quinta. Boa noite.